Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Domingão com notícias e informações do São Paulo e hoje foi realizado o primeiro treinamento com bola na pré-temporada do São Paulo que foi realizada em Cotia, onde o elenco do São Paulo ficará até o final, até o encerramento dessa mini pré-temporada. E teve novidades, hein? O Arboleda treinou hoje, apareceu lá em Cotia, vamos comentar um pouquinho sobre o que levou aí esse atraso, mais um do Arboleda, voltando aí de férias, né? Não é muita novidade isso. E surgiu uma nova informação referente a Mara Casares, onde uma decisão aí pode até gerar uma certa polêmica. Vamos comentar com vocês aqui nesse vídeo e comentar como que foi mais ou menos o dia do São Paulo lá em Cotia e muito mais para vocês. Mas antes, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso trabalho e, se possível, dar aquela hypada também no vídeo, que ajuda muito o nosso conteúdo e ajuda demais o nosso trabalho. Bom, partiu então para falar um pouco da Copinha. A molecada hoje entrou em campo para estrear na competição e vencemos por 2-0 contra o Maruinense. Gols de TT e Paulinho, que por sinal o TT fez um golaço olímpico, meus amigos. Que golaço do TT. E é um garoto aí que vem chamando a atenção. O São Paulo abriu treinamentos em Cotia antes da estreia da Copinha e a imprensa acompanhou ali, algumas pessoas da imprensa acompanharam os treinamentos e viu que o TT era um moleque diferente. Algumas pessoas haviam até elogiado o TT e hoje ele marcou esse golaço que mostra muita qualidade. Então é mais uma joia que temos no elenco que é para ficar de olho aí, tá? E referente ao Ângelo, pessoal, o lateral, como vocês sabem, já está negociado com o Strasbourg e o jogador não jogará a Copinha deste ano por uma decisão do staff do atleta e também da diretoria do São Paulo. O jogador que, por sinal, está na França por um período de treinamentos. Então vai ficar um tempinho lá, depois volta e certamente pode ser que em algum momento ele até entre em campo no profissional do São Paulo, porque existe uma cláusula, caso ele jogue algumas partidas, e o São Paulo receberia cerca aí de um pouco mais de 10 milhões de reais. Então o Ângelo passará por esse momento na França, mas volta depois de 30 dias e certamente será integrado no elenco profissional do São Paulo e pode ser que apareça alguma oportunidade para ele em algum momento neste ano, tá? E sobre o Arboleda, pessoal, ele apareceu hoje no treinamento depois de 2 dias de atraso, mas segundo o São Paulo tenta dar aquela aliviada para não gerar muita polêmica e diz que está tudo certo, que é uma questão ali que foi acordado com o jogador, que por sinal isso acontece toda a temporada, né? Toda a pré-temporada do São Paulo, o Arboleda é o último a chegar. E dessa vez não foi diferente. Estava acordado para ele chegar hoje, ele chegou, realizou algumas corridas ali em Cotia e não participou do treinamento com bola, pelo que eu pude apurar, tá? E o São Paulo hoje fez o primeiro trabalho com bola no CT, no comando do Hernan Crespo. O treino começou com uma ativação na academia e, na sequência, orientados pela preparação física, os jogadores fizeram um treinamento de força no gramado. Em seguida, o Crespo e a sua comissão promoveram um treino de enfrentamento que simulou situações de jogo e duelos individuais. Enquanto isso, o Arboleda realizou trabalhos na academia e depois corrida no gramado, porque ele está atrás dos demais jogadores. E pegando esse ponto, né, 2 dias de atraso, já é para começar a temporada no banco, né? Eu acho que seria legal o Arboleda pegar um banquinho, porque todo ano é isso, né? O São Paulo tenta amenizar, mas todo ano a gente sabe a real aí dos motivos do atraso do Arboleda, que é lamentável. O São Paulo, como deve jogadores, não tem culhão, não tem pulso firme de fazer cobrança. Até então, não sabemos se o São Paulo conseguiu quitar as pendências que existiam com os jogadores no final da temporada do ano passado. Ainda não temos essa confirmação se o São Paulo conseguiu zerar a dívida com os jogadores. Vamos tentar descobrir durante essa semana e eu vou trazer aqui no canal para vocês e certamente você vai ficar super bem informado. Bom, vamos lá então para a informação que surgiu referente a Mara Casares, uma informação que foi exclusiva do canal 3 Zagueiros. E segundo o canal, a Mara Casares, que atualmente ainda é casada com Casares no papel, protocolou uma declaração isentando o Casares de qualquer ligação com o caso do camarote. Segundo ela,
Júlio Casares não interfere em nada nos assuntos da diretoria feminina e disse que forneceu de graça o camarote e que não admite interferência do Casares na diretoria dela. Então, para você ver, né? O Casares é o presidente, mas ela não admite que o Casares faça interferências. Então, se o Casares vê algo errado acontecendo, ele tem que ficar quieto, não pode acabar se interferindo. Cara, que bizarro, né, cara? E o que vai mudar isso? Ela ir lá, né, acaba protocolando e tal, uma questão isentando Casares. Por qual motivo isso, né? Então, para você ver que no São Paulo são questões aí bem complicadas e no dia 6 agora haverá uma reunião do Conselho Consultivo para acabar discutindo ali se levará o caso do Casares ali, né, a diretoria, o pedido de impeachment no caso do Casares, se vai ser levado para frente. Veremos o que vai acontecer no próximo dia 6, acho que é terça-feira, né, terça-feira, dia 6. Veremos o que vai acontecer sobre isso, mas pelo que parece aí, rapaziada, os conselheiros não devem levar o caso para frente, tá? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho mais. Bom, rapaziada, e referente ao Oscar, como vocês sabem também, o Meia não vai mais jogar de forma profissional e vai se aposentar. O São Paulo ainda está acertando a rescisão contratual com o jogador, que deve acontecer nos próximos dias. É bem provável que nessa semana já seja divulgado de forma oficial, né, de forma transparente, toda a situação envolvendo o Oscar com o São Paulo. Alguns jogadores do elenco atual do São Paulo já até gravaram vídeos, né? Vai ser divulgado um vídeo ali com mensagens de apoio ao jogador por esse momento difícil aí que ele está passando. Então, essa semana certamente deve ter alguma novidade referente ao meia Oscar. E referente ao meia Alan do Flamengo, que o São Paulo estava muito interessado, já meio que um negócio assim muito bem avançado, nos últimos 2 dias pelo menos, deu uma certa esfriada. O São Paulo bem quieto, nada sendo divulgado. Geralmente, quando é assim, o São Paulo tá talvez mexendo os pauzinhos assim em silêncio, para depois já surgir uma grande notícia um pouco mais firme de uma eventual contratação sendo já finalizada. Nesse meio tempo, apareceu o Bahia entre alguns times aqui do Brasil interessados no jogador. Mas pelo que apuramos, pessoal, o Bahia não deve chegar a enviar nenhuma proposta oficial para o Flamengo. Aparentemente, talvez deve ser uma notícia que surge, né, só para inflacionar o mercado ou talvez até apressar o São Paulo. Então, são movimentos que a nossa diretoria precisa ficar esperta, precisa ter esse feeling, né, de entender um pouco o mercado para não cair em cilada, né, não ser apressado em fazer alguma negociação. Mas nos últimos 2 dias, pelo menos, tudo muito quieto, tudo muito silencioso referente ao Alan. O São Paulo estava tentando realizar trocas com o Botafogo, como vocês sabem também, por enquanto também sem muita novidade. O Ferrarese estava praticamente com o pé no Botafogo, mas depois que melou a negociação com o Gaston Ávila, o São Paulo deve manter o Ferrarese no elenco do São Paulo por enquanto, então não deve fazer nenhum movimento de troca e nenhuma dispensa em negociações aí com o Alan Franco, visto que o elenco precisa ter peças importantes. Então, não seria inteligente o São Paulo agora liberar o Ferrarese em algum tipo de negociação. Então, tem a questão do transfer ban, que o Botafogo acabou sofrendo, interessado na contratação do Rodriguinho, que ainda não está descartado, tá? Pode acontecer ainda as conversas de negociações com o Rodriguinho. Mas, nessa semana que vai entrar agora, será uma semana de novidades no São Paulo, essa é a expectativa, porque já é semana que terá jogo, né? Já volta aí o Campeonato Paulista, e é uma semana decisiva para o São Paulo terminar de montar o elenco para a temporada. Veremos os próximos passos da nossa diretoria. O São Paulo ainda deve trazer mais 2 jogadores para o meio de campo, um jogador lá na frente, né? Um atacante e também um zagueiro. Essas são as prioridades neste momento da temporada para o São Paulo. Veremos os próximos movimentos da nossa diretoria, se serão capazes de montar um time decente para esse ano. Pode ter certeza que nessa semana que vai entrar, vai surgir alguns rumores de Scarpa no São Paulo. Se preparem que isso vai acontecer. O São Paulo não está negociando com Scarpa. É um jogador caro, fora total da realidade atual do São Paulo. É um jogador que tem contrato com o Galo por mais 2 anos. Está avaliado em 6 milhões de euros, é o valor de mercado dele.
Então, o São Paulo não vai conseguir trazer o Scarpa. Então, se você vê notícias surgindo que o São Paulo vai tentar trazer o Scarpa, não está acontecendo absolutamente nada neste momento com o jogador. E a tendência é que nem aconteça nada, porque é um jogador caro, onde São Paulo hoje não pode entrar em uma situação, em uma negociação desse naipe, tá? Então já fica esse alerta para vocês aqui nesse vídeo. Bom, essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui, um grande abraço e que você tenha uma excelente semana. Fechou? Tamo junto!